Inimigo do Rei nasceu, na verdade, como um panfleto, que eu me lembre, na Faculdade de Filosofia. É um panfleto que nós lançamos, um ou dois números dele, chamado Fantasma da Liberdade, em homenagem ao filme de Luiz Buñuel. Porque a gente via o movimento estudantil todo na mão do pessoal comunista, mais autoritário que a ditadura, que eles agiam com a gente igual a ditadura agia com o povo brasileiro. Era uma ditadura severa contra o movimento estudantil. Eles controlavam tudo. Eles é que eram donos dos diretórios acadêmicos. Eram coisas tão assim, singelas até. Eles tinham a chave dos diretórios das faculdades e não deixavam os alunos entrarem dentro do diretório acadêmico dos próprios alunos. Quer dizer, era uma propriedade particular dos movimentos marxistas, que tinha assim, o PCB de um lado, que era os comunistas históricos, tinha o PCdoB do outro, e tinha a Libelu, que era trotskista, que está cheio de ministros aí no governo de Lula, que ficavam lutando para controlar esses diretórios, mas lutando para controlar como se fosse propriedade privada mesmo. Ó, o diretório agora é meu, nenhum aluno entra, as tendências alternativas não entram, os meus adversários políticos não entram, e fechavam a porta toda vez que usava o diretório, que tinha máquina de escrever, tinha coisas que a gente tinha interesse em usar, eles não deixavam. Então, um grupo de alunos em torno de Ricardo Lippe, de Eduardo Nunes e outros militantes anarquistas na época, montaram esse panfleto mimeografado chamado Fantasma da Liberdade. Como a repercussão foi muito grande, todo mundo comentou na Universidade Federal da Bahia e tudo, muita gente comentando, na UXAL também, o comentário foi grande. Aí, Alex Serrais e eu tivemos a ideia de transformar, que éramos ligados a jornalismo, tivemos a ideia de transformar aquele panfleto em jornal. Foi aí que nasceu o primeiro número do Inimigo do Rei. Então o Inimigo do Rei, na verdade, nasceu primeiro como panfleto, né? Uma espécie de um samizdat local. Na verdade, a gente era muito louco, né? Porque a gente era mais jovem, né? A gente não tinha medo dessas coisas, mas a gente sabia que a gente ia acabar se lenhando. Porque todo lugar que a gente ia tinha proibição. Ah, não entra aqui não pode vender não. A gente já saiu corrido da Uneg em Feira de Santana, por exemplo, estavam vendendo Inimigo do Rei lá, a polícia veio atrás da gente e tudo. A gente tocava em temas que a ditadura não queria que a gente tocasse, né? Temas de comportamento, temas de organização social, a gente falava de sindicalismo sem estar atrelado ao Ministério do Trabalho. Isso sempre foi uma coisa que o capitalismo brasileiro não tolera, nem até hoje, né? Continua sem tolerar. Hoje não é controlado pelo capital, mas é controlado pelo Estado. Porque o PT aparelhou todos os sindicatos brasileiros, ninguém reclama mais de zorra nenhuma, né? Nunca vi um movimento social trabalhista tão frágil como esse do Brasil do século XXI. Está tudo aparelhado pelo PT. E o PT é o governo, né? Então, acabou tudo. Naquela época, a gente falava dessas coisas, a gente queria fim do imposto sindical, multiplicidade de organizações sindicais por ideologia, por proposta e não por natureza da profissão. Em vez de ter um só sindicato bancário, a gente tivesse quantas possibilidades houvesse, teriam que ter sindicatos organizados. Tudo isso incomodava o governo. A gente falava mal de religião, que tinha uma estreita ligação com a ditadura, a Igreja Católica tinha uma estreita ligação com a ditadura. Tinha um ou dois padres que ficavam falando bradação contra a ditadura, mas a maioria dos arcebispos que mandavam mesmo sempre foram a favor de ditadura, como sempre são a favor de qualquer governo, né? Eles vivem de benesses dos governos, as religiões adoram os governos. A luta era essa. E o problema maior que a gente tinha era financeiro, né? A gente tinha que pagar a impressão do jornal, que na época era caríssimo. A ditadura ela fazia a censura econômica contra os movimentos sociais. Você não conseguia fazer um panfleto que era uma fortuna para editar qualquer coisa, velho. Era muito caro. Eu me lembro que, olha, eu dava 20% do meu salário, o Ricardo dava 20% do salário dele, Alex dava 20% do salário dele, Eduardo não tinha emprego ainda, trazia algum dinheiro dos pais para dentro da organização e tudo, para poder editar um simples jornal. E a coisa era cara, era a censura econômica que eles faziam, a ditadura fazia conosco. Obrigava a gente a pagar tão caro que a gente tinha que fazer, por exemplo, um número no Rio de Janeiro, numa gráfica no Rio de Janeiro, um outro número em São Paulo, fizemos um número em Pernambuco, porque tinha que ficar atrás de um preço um pouco menos escorchante, entendeu? Porque aqui na Bahia era impraticável. Aqui a gente fez alguns números na Tribuna da Bahia, mas logo pipocou o preço também, ficou inviável a gente fazer aqui também. Então a luta era essa, você ficar lutando contra a falta de dinheiro, você tem que tirar o seu salário para poder fazer o jornal, né? E não podia vender o jornal caro,
porque estava vendendo para estudantes universitários e para trabalhadores em porta de trabalho da seção de sindicatos bancários. E tinha gente que levava para o polo, tudo, tinha uns, como esse Centro-Sé, muito Centro-Sé, um ex-colega nosso, ele ia com o carro dele, que era um dos poucos que tinha carro, ia até o polo para entregar no polo, algumas pessoas e tudo, quer dizer, é uma dificuldade financeira terrível. Mas a gente teve que parar justamente, porque era muito difícil aquele. Eu volto ao assunto econômico. A ditadura ela mantinha o controle das ideias através do problema financeiro. Como só o Estado importava papel, a gente não tinha ainda a força por exemplo, hoje os donos de jornais do Brasil têm uma fábrica de papel no Paraná, né? Pertence a eles mesmos. É um consórcio de empresários do setor de comunicação impressa, eles mesmos são donos da fábrica de papel. Então, e eles têm os benefícios ainda fiscais do governo federal para importar papel. Hoje está um pouco fácil isso, eles pararam com essa censura econômica, mas naquela época era cruel, o papel era todo centralizado na mão do governo, e aí o governo dizia quem podia imprimir ou não as coisas, colocando o preço nas alturas do papel, né? Você não conseguia imprimir quase nada, era muito difícil. Você vê a quantidade de jornais que desapareceram, não foi só Inimigo do Rei, o Movimento, Em Tempo, o próprio Pasquim, tudo isso acabou por questões econômicas mesmo, você não conseguia manter o jornal. Hoje, pelo contrário, hoje eles estão fazendo de outra maneira, eles preferem a televisão, que é o que atinge o povo mesmo todo. Eles descobriram que eles controlando a televisão, eles não precisam controlar a mídia impressa, ninguém precisa ler. E eles fizeram uma educação no país para imbecilizar as pessoas, eles são muito espertos. A classe dominante brasileira é acusada sempre de ser inepta, ela não é inepta coisíssima nenhuma. Ela não tem nenhuma intenção de salvar o povo brasileiro. Então ela não pode ser acusada de inepta, ela pode ser acusada de inepta se for falar assim, ela faz alguma coisa para o povo brasileiro? Não, não faz, mas ela não quer fazer. Ela não tem nenhuma intenção em fazer. O que ela fez foi o seguinte, vamos imbecilizar essas pessoas, universalizar o ensino, dar educação para todos, obrigar todo mundo a entrar na escola, mas diferente da época da aristocracia brasileira, da década de 50 e 60, onde quase ninguém entrava na escola, tinha até vestibular para primeiro grau e segundo grau, que é aqueles cursos de admissão. Quer dizer, ela só queria elite. A elite brasileira só queria cooptar dos pobres uma elitezinha. Por isso que ela fazia um vestibular para você estudar no ginásio. Certo? Eu fiz esse vestibular chamado admissão. Eu me lembro que eu tirei em 97º lugar, entre mais de 3 mil alunos tentando 100 vagas, quase que eu não entrar no filtro. Para entrar no filtro. Então a elite naquela época ela queria cooptar alguns pobres. Hoje, como ela é a base social dessa elite é um pouquinho maior, ela só coopta entre ela mesma. Mas universalizou o ensino para quê? Para poder imbecilizar todos. Ela quer imbecilizar 100% da população. A educação no Brasil é uma coisa ridícula, eu dou risada, eu não consigo nem mais chorar, eu dou risada. É ridículo isso. Então ela não se preocupa mais com o jornal. Hoje em dia você publica jornal tão barato que às vezes fica estupidificado. Eu fui fazer um orçamento outro dia, eu não vou citar o nome da empresa que eu fui fazer o orçamento, para fazer para Ricardo Litter. 800 e poucos reais você fazer 3 mil jornais de 16 páginas com capa e contracapa colorida. Se fosse isso na época do Inimigo do Rei, nós teríamos hoje um New York Times anarquista. Naquela época a gente tinha uma produção intelectual gigantesca, inclusive tinha que fazer sorteio para ver quem ia ser publicado em cada número, que era uma produção intelectual maravilhosa, ao contrário da sua dificuldade de hoje. E de qualidade, que eram todas pessoas de classe baixa, classe média e classe baixa, mas eram pessoas que estudavam muito fora da faculdade, tinha um grupo de estudos, era uma vontade tão grande de entender o mundo que a gente, quando saía da faculdade, ainda tinha grupo de estudo para estudar de tarde e de noite ainda. E, no entanto, não se podia publicar as ideias das pessoas, porque não tinha dinheiro mesmo, ninguém tinha dinheiro, você tirando do seu salário assim mesmo não dava. A gente tentava às vezes transformar o jornal em mensal e ele acabava saindo depois de 3 meses, porque tinha que ficar amealhando dinheiro para poder fazer. A década de 80 foi isso. A transição para cá foi que eles mataram a gente por inanição econômica e aí a imprensa alternativa desapareceu. A sexualidade, libertação das mulheres, libertação dos gays,
e tratamento de prisioneiros, a gente tratava de sistema prisional também, tratamento dos prisioneiros comuns dentro das cadeias, o que era um tabu, porque os comunistas, por exemplo, odiavam falar nisso, que só quem podia ser bem tratado era comunista quando era preso. As pessoas que cometiam crimes comuns tinham que ser mesmo degoladas nas prisões. A questão também da ecologia, que eles também não tocavam, porque a União Soviética nunca se preocupou com isso, com ecologia. Eles destruíram boa parte das reservas florestais da Rússia para poder fazer aquele milagre econômico deles lá aos trancos e barrancos, então eles não podiam tratar de ecologia no resto do mundo também. Nós tratávamos justamente de todos os temas das lutas sociais, sem nenhuma distinção, sem nenhum privilégio a nenhuma delas. E pessoas como Edgar Rodrigues, que justamente estavam preocupados com o anarco-sindicalismo, com lutas históricas dos sindicatos, e que acreditavam que a classe operária seria a única capaz de fazer uma revolução socialista, o que ele está certíssimo, no ponto de vista dele. Ele era contra o inimigo do rei porque justamente não tratava só disso. Mas nós que estávamos do lado de cá, a gente achava que não era bem assim, que anarco-sindicalismo era apenas uma das vertentes do movimento social, e que você não constrói uma sociedade melhor, a gente diz sempre isso em todas as matérias do inimigo. Você não vai construir uma sociedade melhor apenas colocando os operários no poder. A gente está com um aí, a gente está vendo o que acontece. Quando tem alguma pessoa que é operário no poder. O negócio não é um operário no poder, é um movimento social que acabe com o poder. É bem diferente.